por isso. Amém? Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Gênesis 12, 1 a 4. Vou ler na NVI. Deixa aberta a minha Bíblia aqui, mas eu vou ler na NVI. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, os que os abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer nessa noite, nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, dá vida à tua palavra e glorifica o teu nome, Pai, para que o Senhor seja exaltado. Amarra todo espírito que se levanta contra a tua palavra, Senhor. Cerca esse lugar com o fogo da tua presença, Senhor, e que nós saiamos daqui, Pai, realmente tocados por tua palavra, Senhor. Que o teu nome seja honrado e glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11, 8 também. Eu vou ler muitos textos, tá? Então eu vou ser um pouco rápido, né, nos textos. Hebreus 11, 8 diz também assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Primeiro que ele não tinha filhos ainda, e Deus dá uma palavra, uma promessa, faz uma promessa para ele. E ele foi obediente. Ele foi um homem obediente. Ele obedecia a Deus. E Deus ainda falou para ele, falou assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, tem um porém. Povão aí, seus amigos, eles aí, esse povo vai ficar 400 anos. 400 anos sem ser, entre aspas, abençoado. Você já parou para pensar nisso? Quantas gerações foram aí de pessoas que ficaram peregrinando? Houve uma época, as Bíblias antigas, elas tinham uma folha em branco no meio delas, numa parte delas aqui, que significava os anos que Deus ficou sem falar com o povo. Aí surgiu falsos profetas, surgiu tanto engano, tanta mentira. Por quê? Eles queriam ouvir Deus e Deus não falava. Deus ficou mudo para o povo. E esse povo que Deus, o Senhor tinha falado para Abraão: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Ele não tinha filhos, já tinha 75 anos. Então Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai de perto dos seus amigos, dos seus parentes, e vambora. E ele simplesmente obedeceu. Obediência traz muitas coisas boas para a nossa vida, irmãos, mas elas não são fáceis. Você tem dificuldade, nós temos problemas, mas vale a pena obedecer. Em Gênesis 11, 31, também diz o seguinte: Terá tomou o seu filho, era o pai de Abraão, tomou seu filho Abraão e seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceu-se ali. Então o que acontece? Comi o ponto aqui. Na verdade, saíram, e aí o Senhor começa a falar com Abraão. No versículo 4 do capítulo 12, que nós já lemos, mas eu vou repetir aqui. Diz assim: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Uma coisa é você receber um chamado, outra coisa é você ficar na rabeira de quem tem um chamado, sem ter uma atitude, uma posição, um posicionamento. Ter o título de cristão, mas não faz jus a esse título. E Ló, ele foi com Abrão,
Ele foi com Abraão. Abraão teve o chamado e Ló foi junto, primo foi junto. Só que na hora de tomar decisões, Abraão era sábio. E ele sabia que qualquer decisão que ele tomasse, por ele ser obediente, ele seria abençoado. É simples assim, irmãos, não tem bênção sem obediência. Não tem cristianismo sem sacrifício. Não existe. Sem luta, sem dificuldades, sem o que chamam hoje aí de bullying. Olha lá vai o crente, lá vai o Bíblia, olha lá, está com o desodorante debaixo do braço, e vai falando, olha lá, o retrógrado, ó, isso, aquilo, olha lá, vai dar dinheiro para pastor. Não tem como, irmãos. Se nós assumimos o cristianismo, nós temos que assumir os ônus, e se tem bônus, se tem ônus, não só os bônus eu devo querer. O cristianismo levou Jesus para a cruz. O pecado levou Jesus para a cruz. Então quando eu falo de cristianismo, eu falo de um homem que padeceu, que desceu da sua glória e veio até nós. E nenhum homem conseguiu. Os estudiosos, os cientistas, eles chegaram a uma conclusão que nenhum homem normal, comum, aguentaria tanta dor, tanto sofrimento como ele aguentou. Provando que ele estava aqui 100% Deus e 100% homem. Porque ele poderia, no estalo de dedo, falar, chega, estou sofrendo muito. Quando ele falou, pai, a coisa está pesada aqui, o negócio está feio. Se possível, passa de mim esse cálice. Está difícil. Mas ele termina a oração falando, contudo, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus era que ele padecesse, porque nenhum outro conseguiu padecer e vencer. Nenhum outro. Ninguém venceu a morte, ele venceu a morte. Então ele veio para nos resgatar, fazer aquilo que nós não podíamos fazer. E por isso nós precisamos obedecê-lo, porque a obediência vai trazer muitas bênçãos para a nossa vida. Abraão teve que deixar os amigos, o conforto da família. Fico imaginando, com a idade dele, ele seguindo, e outra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem falou qual era o lugar. Ele não sabia para onde que ele ia. Ele só ouviu Deus e ele seguiu. Mas hoje tudo se questiona. Nas faculdades se ensina a ser um questionador. Estão nas escolas, me desculpe, me perdoe se houver professores aqui, que eu acredito que há. Alguns eu conheço, outros não, talvez temos mais aqui. Diretor de escola, coisas desse tipo. Mas eles estão fazendo propaganda o tempo todo para os jovens tirar aí seu título, porque eles querem de todas as formas tirar o presidente de lá. Não quer que esse camarada volte mais. Então a gente vê o que está acontecendo. E eu não estou aqui falando, não estou aqui colocando posição, tá? Mas o mundo não quer ninguém que trabalhe pela família, ninguém que fale que é da família. E aí está todo mundo se juntando, e se você olhar, todos os caras que se odiavam, eles se juntaram, todos eles. Os caras se odeiam, se juntaram em prol de quê? Nós queremos derrubar, nós estamos juntos, não está junto coisa nenhuma, lá na frente não vai estar junto. Ou seja, nas escolas, você não pode falar, você tem que só falar de um partido, está errado, só um partido tem direito. Eles falam que o Estado é laico, mas ele pode ter uma religião e tem religião. Pode se falar de tudo, mas não pode se falar do amor de Deus. Nós temos um trabalho nas escolas, juntamente com o menino que é da CBP, Comunidade Batista, lá de São Vicente, que é o Marcos, o pessoal conhece ele por Cola, Marcos Cola. Tem um trabalho forte nas escolas aí. E tem escola aqui na Praia Grande que disse, não quero esses crentes aqui não, porque eles achavam que ia lá para fazer culto, não era nada disso. E diretores de escola, na própria cidade, falaram assim, eu vou ligar para ele, eu vou falar com ele lá, porque a minha escola aqui estava terrível aqui, terrível, olha como mudou as coisas. Nós temos um professor aqui, que foi alcançado também, estava meio afastado, foi alcançado também através disso. Conhece esse trabalho, um trabalho sério, mas nós não podemos entrar. Então nós estamos vivendo dias, irmãos, que o cristianismo precisa acordar. Eles estão fazendo de tudo para destruir a igreja. Pode se preparar.
Se esses camaradas entrar, vai ser uma perseguição em cima dos crentes. Pode ter certeza, porque eles acham que foi os crentes que colocou quem está lá. Esquece que tem uma outra população também. E eu vou brigar pela família. A igreja católica, meu irmão, não fale mal da família, que a igreja católica briga. Ela vai até as últimas consequências. Mas nós cristãos deixamos de lado e vamos falar que somos obedientes. Obediente a quê? Obediente a quem? Obedecemos o quê e o quem? Obedecemos a Deus. Família é projeto de Deus, irmãos. Foi Deus que projetou a família. Foi Deus que projetou. Então, quem não gosta de Deus, quem tem ogiva de Deus, quem não gosta de Deus, ele vai atacar a família. Vai colocar leis para poder destruir a família. Tem leis tramitando lá para o pai poder fazer relação sexual com a filha, isso não ser mais crime. Me dá até ânsia de vômito quando eu escuto um negócio desse. Mas eles estão lá, o camarada que as pessoas colocaram lá para defender o povo. E nós cristãos não conseguimos enxergar isso que dói, irmãos, isso que dói. Então, obediência à palavra. Eu imagino aqui quantos foram negativos com Abraão. Você está louco, você tem 75 anos, tu vai sair com a tua mulher aí sem rumo, você está maluco? Porque você acha que ouviu Deus? Será que você ouviu mesmo? Outra, você vai e não sabe para onde. Como assim? A gente tem que saber para onde nós vamos. Ei, esqueceu o povo aí rodando aí, o povo aí perdido. É isso que você quer? Mas Abraão importava obedecer a Deus. Sabe o que importa para nós, irmãos? Obedecer a Deus. Ouve Deus. Ouve Deus. Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Pela obediência, Abraão alcançou a terra prometida. Atos capítulo 7, versículo 4 diz o seguinte. Atos 7, versículo 4 e 5 diz assim: então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuirão a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filho. Olha, quando Deus falou isso para ele, ele não tinha filho. Não tinha filho. Não teve nada ali naquela terra, um espaço de um pé. Mas Deus prometeu para ele: tua descendência vai ter. Eles serão abençoados, porque você é abençoado, porque você me obedece. Meu Deus, isso é tão profundo, irmãos. É tão profundo. Tua família é abençoada porque você obedece a Deus. Para de obedecer a Deus, tua família vai sofrer. Muitos lares estão destruídos. Por quê? Porque o pai, o cabeça, está totalmente desnorteado. E você vê a família toda perdida. Hoje nós vemos aí quantas crianças aí que não sabem nem quem é o pai, largados, com ódio de pai. E aí ele vai olhar para Deus como pai? Ele não tem a referência de pai. Nós vemos hoje quantas situações nós estamos vendo, inclusive até dentro da igreja, de crianças que são desgovernadas, que, sabe, sem nenhuma educação, porque não tem referência. E outra, não pode chamar atenção. Eu com 7 anos de idade já trabalhava. É isso, pastor. Meus filhos ficavam bravos comigo porque eu falava isso. Já sei, com 7 anos de idade só trabalhava. Eu tinha uma caixa de engraxar sapato. Hoje, né, não dá. Eu estou com um sapato hoje que dá para dar uma engraxadinha. E eu perguntava, com batuque ou sem batuque? E eu sou roqueiro. Aí eu fazia lá uns batuques lá. Aí quando terminava eu dava 3 toques. Batia assim. Aí eu, tá bom. O cara olhava assim, via brilhando. Aí dava até uma gorjetinha. Um dia eu estava fazendo isso e uma pessoa
estava de folga naquele dia, me viu, chegou para meu pai e falou: poxa, eu vi teu filho lá na praça lá, ele estava engraxando um sapato lá. Ele falou assim: eu fiz uma caixa de engraxar para ele, ele pediu. Tinha 7 anos de idade, meu irmão. E eu não era escravo. Eu jogava bola. Aliás, se deixasse, eu jogava bola até dormindo. Eu era viciado em futebol. No Santos, então, hoje tá embaçado. Mas sabia tudo, sabia o nome de pai, de jogador, sabia tudo. Quando eu conseguia um dinheirinho, eu vinha na vila. Às vezes eu ficava rodando a vila lá e sobravam uns gatos pingados lá, eu pegava e eu entrava lá para ver o jogo lá, só para cornetar. Eu me lembro de uma vez, eu não era cristão, tá? Eu xingando o Leão, né? O Leão veio pegar no gol. Eu sou novinho, entendeu? Da época do Leão. O Leão, no gol do Palmeiras lá, ele andava com as roupinhas todas apertadas, eu comecei a xingar ele lá. E ele virou, puxou o shortinho e mostrou as coxas assim. Eu falei: desgraçado, vou te matar, seu desgraçado. O Palmeiras tinha ganho aí, né? Mas, por quê? Por obediência à palavra. Por obediência à palavra, Deus vai concedendo coisas. Então eu aprendi a obedecer meus pais, mesmo nem ele sendo cristão, nem eu sendo cristão, mas eu aprendi a respeitar. Então nós precisamos aprender a respeitar, porque isso vai ser bênção na nossa vida. Trabalhar não mata. Aí fizeram uma lei, sim, tem criança sendo escravizada, mas eu vou te falar, meu querido, eu estudava na escola, fiquei de castigo muitas vezes na escola, em cima de milho, de feijão lá, ajoelhado, que a diretora falava assim: quer que eu fale com a tua mãe, ou quer ficar de joelho aqui no milho? Não, eu fico de joelho no milho. E ficava lá, e ainda, olha só como era na minha época, hein? Tinha um vidro assim, ó, ficava de joelho com a cara no vidro, e todo mundo passando e olhando. Eu te matar, os meus amigos passavam tirando sarro. Eu vou te matar, desgraçado, eu vou te matar, né? Tira sarro. Criança, irmãos, não tinha nada desse negócio hoje. Tudo que fala, tá errado isso daí que foi feito, tá errado. Mas eu não cresci com trauma. Oh, meu Deus, meus joelhos todo furadinho dos milho. Não, beliscão, tomei um monte de professora. Fica quieto, seu capeta. E beliscava assim, beliscava. O professor jogava giz, jogava tudo. Era assim. Hoje o professor não pode falar nada, ele apanha. O pai vai lá, o filho está todo errado, o pai vai lá e ainda quer quebrar a escola, quer bater não sei o que, quer processar. Hoje tudo eu vou processar. Nem um lado está certo, nem o outro. Mas eu estou dizendo isso porque a gente aprende a obedecer às pessoas. Como é que nós obedecemos às pessoas? Eu fui muito bagunceiro quando criança, mas depois não. Depois eu mudei completamente. Só quando era criança mesmo, cara, eu acho que tinha um capeta dentro de mim. Era terrível. Criança só, adolescente, fiquei tão bonzinho, sei lá o que aconteceu comigo, porque Deus estava me preparando para me converter mais tarde, com 20 anos, me converti. Mas hoje, irmãos, não há obediência com o líder, não há obediência com pessoas, não há obediência com pai e mãe, não há obediência com o patrão, não há obediência com nada. Com Deus. Tem gente que fala com Deus como se estivesse falando com um qualquer e acha que Deus, Deus, é o seguinte, se o senhor não fizer, eita, como assim? Deus deve olhar e falar assim: meu, tudo errado, entendeu tudo errado. Parece que Deus é o servo e nós somos o Senhor. A gente manda em Deus. Precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer a sua palavra. E pela obediência, Abraão, ele alcançou a terra prometida, porque ele foi abençoado, porque ele abençoou, sabe? Ele realmente estava ali em forma de alguém que entendia muito bem. Nós temos seguido esse exemplo. A primeira pergunta que eu faço: nós temos seguido esse exemplo de obediência, como foi Abraão? Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículos 17, diz assim: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, eu os receberei. Deus só vai nos receber se a gente parar de tocar nas coisas impuras. O povo se contaminou. Hoje a igreja, ela fica espelhando o mundo. Em vez do mundo se espelhar na igreja, não, a igreja se espelha no mundo, quer imitar o mundo. Talvez para algum estou todo fora da moda, né? Sei lá, eu coloquei, me senti bem, vai ficar assim mesmo. Ah, mas isso tem que combinar com aquilo, porque não é moda usar assim. Meu irmão, quem faz a moda sou eu. Vou usar o que eu gosto, o que eu não gosto, daí. Mas nós somos regidos pelas coisas do mundo. O mundo entrou dentro da igreja, meu irmão.
E nosso relacionamento com Deus não dá para ser um relacionamento mundano. Me desculpem. Nós temos que ter um relacionamento, sabe, de reverência a Deus. De um Deus como Pai, sim, um Deus amoroso, um Deus que está com a gente. Jesus disse que nós não somos mais servos, mas somos amigos. Então um amigo, você tem uma liberdade, mas a minha liberdade termina quando começa a dar a irmã Tânia aqui. Eu tenho que respeitar essa distância, essa liberdade. Ela brinca sempre comigo, posso falar? Não, né? Da sua senhora dirigindo aí? Se os irmãos verem essa mulher dirigindo na rua aí, passa do outro lado. Brincadeira. Ela conta umas histórias dirigindo aí que eu vou te falar. Falei, meu pai do céu, né? Deixou até a família doida aí. Dirigindo, né? Esse moleza aí. Eu falei, rapaz, ela gosta. Mas ela tem liberdade, ela brinca. Eu brinco, mas eu sei até onde eu posso ir. Ela também sabe até lá onde ela pode ir. Não, eu sou pastor, viu, irmã Tânia? Por favor, nada dessas conversinhas aí. Mas ela sabe onde parar. Sabemos onde parar, onde é o nosso limite. Isso faz parte de obediência. Saber o nosso limite. Isso faz parte de obediência. Efésios 2:19 diz o seguinte. Pedir que eles sejam rápidos, né? Lá para ajudar. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha, isso aqui já no Novo Testamento, porque esse povo tinha uma promessa lá atrás. Se obedecer, eu vou abençoar. Se obedecer, eu vou fazer isso, eu vou abrir as portas. Se atentamente ouvires a minha voz, fala lá em Deuteronômio 28. Eu preciso estar atento, ouvir a voz de Deus e obedecer a sua voz. Não basta ouvir a voz. Sabe o filho que você fala assim, fulano, vem aqui, estou indo. Ele está sentado lá. Como está indo, está sentado? Não está indo. Eu estou indo, pai, estou indo, mãe. Estou indo não. Eu já peguei, quando eles eram pequenos, peguei uma vez e falei assim, estou indo a isso aqui. Ele sentado, falei, levanta, estou indo. Isso é estou indo. Não é estou lá, estou indo, está lá vendo televisão, está fazendo. Não, você não está indo. E às vezes nós estamos assim com o nosso Deus. Senhor, eu já estou indo fazer aquilo lá que eu prometi. Está indo quando? Não foi até hoje. Tem gente que está no final da vida aí e está falando, puxa, eu não exerci o chamado. Eu tinha um chamado de Deus, eu não exerci. Por quê? Porque não foi. Porque não teve uma atitude. Ouviu Deus, mas não obedeceu a sua palavra. Por causa da sua obediência, Abraão recebeu as promessas. Mas olha o que é mais interessante nesse texto de capítulo 22 agora, do versículo 17 e 18 de Gênesis. Olha o que diz lá. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me abençoou, meu Pai do céu. Porque Abraão abençoou, porque Abraão foi obediente. Todos vocês, todos nós fomos abençoados. Você é abençoado porque um dia um homem se rendeu a Deus, um homem obedeceu a Deus. E ele diz aqui, a palavra diz, todos vocês, toda a terra será abençoada por causa de um homem. Aleluia. Você entendeu agora? Se você é um homem de Deus, eu sei a minha responsabilidade. Eu não fujo da minha responsabilidade. Aqui é muito dado, muito é cobrado. Falava hoje na escola bíblica lá para os que vêm de outra igreja aí, que a gente tem a classe de integração. A Peniel tem uma coisa chamada Kit Peniel, para as igrejas que estão sendo abertas. O que é o Kit Peniel? É uma mesa de som, 2 caixas de som boas como essa daí, não exatamente como essa, um pouco menor, que normalmente é um salão menor, mas 2 caixas boas dessa daí, microfone, mesa de som, 2 caixas boas, mais um microfone, pronto. Na minha época, não tinha nada disso, era o 3 em 1 do Flavinho, lá no Maitá. Gente, não sei, o que é 3 em 1, pastor? Que raio é esse? Que negócio é esse aí? Era toca disco, bolachão e bolachinha. Toca fita e rádio. Os 3 em 1. Entendeu?
Caiu a ficha? Vai dizer que tem um monte de gente aqui que sabe aqui. Eu não vou pedir para você se entregar aí na idade, mas eu sei que tem um monte de gente que viu isso. É o 3 em 1 dele, e ainda tinha o CCE, né? CCE, sem sangue de Jesus. E aí colocava aquela caixinha lá, porque a igreja não tinha som, não tinha dinheiro para comprar nada. E a gente tinha que dar a resposta. E aí você pregava, era assim, igual falando, laranja madura, Serra d'Água. Parecia que estava vendendo laranja, sabe aquele? Porque o som saía assim. E aí, tocava a guitarra naquilo e ainda cantava. Depois inventaram um cubo, acho que era MK Sim, sei lá, era uma desgraça também. Horrível. Hoje eles têm um kit. Mas eu não questiono isso. Na minha época não, tinha que ralar. Não. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Então, na minha época lá, eu tinha uma cobrança. Não tinha material. Hoje eles têm material, então a cobrança é maior. Não tem jeito. Por que eu estou falando isso? Porque, querido, você é o chefe de casa. Você não construiu uma família? Então você tem agora a responsabilidade de cuidar dessa família. Pai, ensina a criança o caminho que deve andar. A gente faz o quê? Mãe, cuida aí. Ou então, Xuxa, cuida. Não tem mais a Xuxa, né? Não sei quem cuida aí. E põe lá um monte de desenho. Cuidado, hein? A Netflix está com os desenhos aí ensinando, né? O homossexualismo. Mulher beijando mulher e coisas desse tipo. No desenho. Se eu pudesse falar aqui, não dá tempo. De tantas coisas que a gente já viu, de libertação que a gente fez, de criança que estava vendo certos desenhos, elas ficavam endemoniadas, ficavam rebeldes. Tem gente aqui que pode dar esse testemunho. Vendo um desenho, e toda vez que ela via esse desenho, ela ficava rebelde, a criança. Porque o desenho, a menina é uma rebelde. Que não é para respeitar pai, não é respeitar mãe. E ela estava fazendo a mesma coisa com os pais. Uma criança assim, ó. Uma criança assim. Tua família é abençoada se você for obediente a Deus. A igreja aqui onde eu estou, ela é abençoada se eu for obediente a Deus. Vocês também serão abençoados. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Cada pastor aqui tem uma responsabilidade muito grande. Porque a bênção está estendida. Abraão obedeceu, por causa dele toda a terra foi abençoada. Precisamos entender isso, então vale a pena obedecer. Capítulo 26 de Gênesis, versículo 2, 12. Aí vamos para o filho de Abraão, o Isaac. O Senhor, 26, versículo 2 e versículo 12. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Isaac foi obediente. Sabe por quê? Porque ele viu, se você ler o texto todo lá, você vai ver o contexto, em que ele cita, meu pai sofreu aqui nessa terra. Houve uma seca, uma fome aqui, houve uma peste aqui, sabe, e eu não quero passar pela mesma coisa que meu pai, essa terra aqui não dá, eu quero ir para o Egito, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, porque senão a gente não vai prosperar nunca. E Deus falou, ele foi consultar Deus, e Deus falou, não, Senhor, você vai ficar aqui, porque é aqui que eu vou te abençoar. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos ficar pulando de galho em galho, fugindo, saindo do emprego sem perguntar nada para Deus, só porque está tendo uma perseguiçãozinha, porque o patrão falou alguma coisa, mas não pergunta nada para Deus. E Deus quer te abençoar no lugar que você está. Deus quer te honrar, aleluia. E aí o texto diz que Isaac falou, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Meu pai era obediente, eu preciso fazer a mesma coisa. E ele foi obediente. E aqui diz que ele colheu 100 vezes mais. 100 por 1. Foi abençoado numa terra que ninguém era abençoado. Meu irmão, não importa onde você está, seja obediente a Deus, você será abençoado. Não importa, eu vim de uma família que teve tantas desgraças, não sei o quê. Ei, obedeça a Deus, você vai ser abençoado. E quem estiver com você vai ser abençoado também, aleluia. Isso é Deus. Não é o pastor que está falando, é Deus. Deus está falando aqui na sua palavra. Eu creio nisso, irmãos. Ou a gente crê na Bíblia ou não crê.
Não pode crer só uma parte e outra não. Terceiro lugar, 1 Crônicas capítulo 29. Por causa da obediência na fé, Salomão se tornou poderoso. Não vamos contar a história de Salomão, a pisada na bola que ele deu lá na frente, mas ele foi obediente durante muito tempo. Salomão foi o rei que mais fez prosperar Israel. E foi o rei que mais cobrou impostos. Parece paradoxal, mas o povo prosperou demais. O problema de Salomão era a mulher. Tinha 300, não sei quantas concubinas, não sei como esse cara se via. Eu não sei, sinceramente. Eu não tento, não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Não dá. E o cara não satisfeito foi ainda buscar lá no vizinho. Que Deus falou, não se contamina. Aí ele começou a também, aquelas mulheres que vinham com os costumes dos deuses dela, da nação dela, e trouxe isso e contaminou Israel. Mas aqui ele foi, a Bíblia fala que ele foi muito próximo pela obediência que ele teve durante o tempo que ele foi correto. Deus o abençoou. Às vezes a pessoa sai da igreja e Deus continua abençoando, porque está colhendo ainda, mas uma hora essa semente vai morrer, acabou. Está colhendo o que você plantou quando você estava firme em Deus. Deus nos abandona? Não, mas Ele dá um tempo que é para a gente acordar. Vira e mexe, a gente escuta pessoas que estão afastadas do Evangelho e falam assim, como é que eles falam? Eles falam assim, eu estou muito bem. Já viu alguém desviado falar que não está bem? É orgulho, sabe que não está. Sabe que não está. Sabe que a mente fica acusando. Sabe que quando ele vê uma situação que ele vai repreender, o diabo já logo fala para assim, quem é você? Quem é você? Você abandonou o teu Deus, agora quer dar uma de autoridade aqui? Ele não quer. Quantas vezes ele acorda apavorado porque ele está fora de Deus? Ele sabe que está longe de Deus, com medo. Eu imagino que era na pandemia, muita coisa aconteceu, e de repente pessoas falam assim, meu Deus, Jesus está voltando, ficaram apavorados. Quando eu estava no Maitá, há muitos anos atrás, pastoreando a igreja, ela foi a primeira igreja que eu pastoreei. Aí um profeta lá, numa igreja de trás, ele profetizou, uma mulher, profetizou que Jesus Cristo estava voltando naquele ano. Esse menino ficou apavorado, porque ele estava fazendo só coisa errada. E esse menino é o mesmo do som, do 3 em 1. Ele estava afastado nessa época. Adolescente, né? Ele voltou correndo para a igreja. Jesus está voltando, né, pastor? Tá voltando sim, Jesus está voltando. Não, pastor, Jesus está voltando. Eu falei, eu sei, Jesus está voltando, eu sei. E aí ele começou a contar a história. Eu não quis confrontar o pastor lá porque deu certo, né? Pelo menos o cara veio para a igreja. Aí eu deixei quieto, depois que ele estava firme, eu falei assim, ó, por uma coisa você viu aquela profecia furada lá, fez com que você acordasse, né? O medo te trouxe de volta para a igreja, está até hoje na igreja, servindo a Deus, ele e a família. E Jesus voltou? Porque teve uma missionária aí, que disse que Jesus voltaria em 1995. E era a época, eu estava lá até 94, eu estava lá, eu saí de lá em 94 e fui para o Guarujá. De 90 a 94 eu estava no Maitá. Meu querido, todas essas coisas, quando a gente está desobediente a Deus, a gente morre de medo de tudo que acontece. Tudo que acontece. Tudo que acontece a gente começa a falar, é porque eu fiz isso, é porque E muitas vezes não é, o diabo vai acusando. Então é melhor andar em paz com Ele, obedecer a sua palavra, andar seguro, porque aí você será abençoado rica e poderosamente. Então, por causa da obediência, Salomão, ele se tornou o homem mais poderoso. 1 Crônicas 29 diz o seguinte, 29 versículo 23, 24 e 25, 3 versículos, diz assim, de maneira que Salomão assentou-se como rei no trono do Senhor, em lugar de Davi seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão ao rei Salomão. O Senhor exaltou muitíssimo, olha aí, Salomão e todo Israel, e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado, como nenhum rei de Israel jamais tivera.
Porque ele estava andando em obediência. Meu irmão, anda em obediência. Você vai ser reconhecido por Deus. As pessoas vão falar: meu, o que acontece com esse cara? O que acontece com essa mulher? É porque ela é obediente a Deus. São Paulinos vão ficar felizes agora. Kaká não era o melhor jogador do mundo, mas era um menino que andava correto com Deus. Um menino que teve uma palavra profética que um dia ele seria o melhor do mundo. E todo mundo sabemos que ele não era o melhor do mundo. Não tinha sabido. Kaká não tem aquela habilidade. É um grande jogador. Não era aqueles caras que saem rabiscando, driblando e tal, que a gente costuma ver. Mas ele era fiel a Deus. Tinha uma promessa. E onde ele ia, ele falava de Jesus. Quando ele escrevia aqui em inglês lá, né, que ele pertencia a Jesus, a FIFA, por causa daquilo, a FIFA proibiu. Não pode ter cunho religioso. Mas ele sempre, aí quando ele foi campeão, ele tirava a camisa, por baixo ele estava: I belong to Jesus. Estava lá: eu pertenço a Jesus. Então ele aproveitava todos os momentos para sempre falar de Jesus. Então Deus honrou ele com um prêmio maior. Aí ele trouxe para renascer o troféu. Aí caíram matando em cima dele. Porque deu o troféu para o bispo ganhar dinheiro, para não sei o quê. Foi inventar lá um monte de coisa, de besteira do menino. Mas eu estou citando aqui, por quê? Porque ele foi obediente. E quando você está em obediência, Deus te honra. Você pode não ser o melhor, mas se Deus quer te colocar no topo, vai te colocar. Aleluia. Porque para Deus você é o melhor. Você é menina dos olhos de Deus, aleluia. É assim que Deus nos vê, irmão. É dessa forma que Deus nos vê. Quarto lugar, em Crônicas também, só que segundo é livro, segundo Crônicas 11, de 1 a 4. Diz o seguinte, segundo Crônicas 11, de 1 a 4. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá, de Benjamim, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto veio esta palavra do Senhor a Samaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Por causa da obediência na fé, Roboão foi guardado por Deus. Porque ele foi guardado, ia destruir os próprios irmãos. Lembra que eu falei no começo das células? São irmãos nossos. Então eu quando estou falando de alguém, eu estou destruindo a vida de alguém, de algum irmão. Quando eu falo mal de um pastor de uma igreja, eu falo mal de uma igreja. Meu irmão, Jesus não vai vir buscar placa de igreja, não vai ter Peniel no céu. Vai ter os lavados e comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia, os comprados por Jesus. Não tem placa no céu, placa é coisa aqui da terra. E tem cristão salvo em todas as igrejas, e também tem cristão perdido em todas as igrejas. Tem crente carnal em todas as igrejas, tem crente espiritual em todas as igrejas. O apóstolo Paulo fala assim: vocês são carnais. Estava falando para crente lá, a igreja, chamando os caras de carnal. E hoje continua igual. Graças a Deus não vai levar placa. Ia dar um trabalho para levar essa placa aí. Como é que eu vou subir com essa placa aí? Besteira que eu falei, mas já está falado. Mas vamos subir nós, os lavados e comprados pelo sangue de Jesus, querido. Oh, como é maravilhoso obedecer esse Deus. Então, por causa da obediência, era para destruir. E são irmãos. Era irmão. Um irmão queria matar outro. Pegou um exército para matar o irmão. Coisa maluca. Quantos irmãos aqui estão matando o outro na língua, falando mal. Irmãos, o fofoqueiro é terrível. Ele é terrível. Porque ele pega, vai lá agora no Face, devia ser cara book, né? Devia ser, que é cara de pau book. Vai lá no inbox lá, que eu tenho uma coisa para falar contigo. Menina, eu vou
escrever isso aqui para nós orarmos. Aí conta toda a desgraça que sabia da vida do outro. É o compartilhar gospel. Aí a outra vai compartilhar para a melhor amiga. Quando a pessoa entra na igreja, todo mundo olha assim. Paga de santinho, mas tô ligado. Irmãos, isso é terrível. E aí quando você vai fazer a cariação, que às vezes a gente tem que fazer, eu já passei muito perrengue por causa disso. Eu saí como mentiroso já, numa roda de mulher lá que falava mal uma da outra. E os maridos deram risada, me chamaram no canto do pastor. Não chamou mais não, pastor, não faz mais isso não. Foi aqui não, tá? Relaxa. Espero que aqui não precise disso nunca, né? Aqui não acontece essas coisas, aleluia. E aí, eles falam, não, pastor, eu sei. Minha mulher tem uma língua que não é fácil. Pois é, cara, cuida da língua dela. Beija mais ela para ver se dá uma tratada na língua dela lá. Porque vou te falar, meu, não dá não. Foi mal. Mas a verdade, irmãos, a verdade é que você falava, ela fazia aquela cara de santo. Estão falando de mim, falaram que eu falei isso, tal. E tu começa a acreditar. A pombagira, ela é desgraçada. A pombagira, meu irmão, a pombagira, ela engana. Ela engana. Ela faz cara de santinha, de que, sabe, não é comigo. Não, não sei de nada. Tá falando comigo? Mas quando ela se manifesta, ela faz um escândalo terrível. Faz um escândalo terrível, porque pombagira gosta de fazer arruaça. E não é só no lado sexual não, tá? A fofoca também. A pombagira está lá. A pombagira está lá. Ficou um peso, né? Mas eu não posso deixar de falar disso. Isso tem me incomodado. Às vezes pessoas que querem propagar o erro do outro. E querem saber o porquê. Viu lá, o irmão não tomou ceia hoje. Não tomou ceia hoje. Não fala nada não, mas eu vi com esses olhos aqui, com a terra de comer. A gente ri, mas para amenizar, né? Mas que é terrível, irmãos. A gente faz julgamento. A gente faz julgamento. Faz julgamento em cima de julgamento. Quinto lugar, estou terminando, por favor, o pessoal do louvor. Quinto lugar, a obediência na fé transforma. Por favor, o pessoal do louvor. A obediência na fé leva ao desenvolvimento da salvação. Em Filipenses, a obediência na fé transforma a sua vida como cristão. Você quer ser um cristão autêntico? Tem que obedecer pela fé. Romanos 6,17 diz o seguinte. Romanos 6,17 diz, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês eram terríveis, mas vocês obedeceram a mensagem que nós estamos pregando. Eu pergunto, estamos obedecendo as mensagens que são pregadas aqui nessa igreja? As mensagens que você ouve aí de outros pastores, estamos sendo obedientes a essa mensagem? Pois é, o apóstolo Paulo falou, olha, vocês estão sendo obedientes, eu dou graças a Deus. Então a obediência na fé transforma a nossa vida como cristão. A obediência na fé leva ao desenvolvimento da salvação. A salvação precisa ser desenvolvida. Precisa ser desenvolvida. Irmãos, tem pessoas que não têm paciência de nada. Irmão Ramos, eu quero, né? Seu filho está aqui, mas eu quero falar aí com seu filho. Tá bom, o senhor pode falar para ele? Aí o irmão Ramos, trabalhando tal, não deu tempo, mas eu sou. Não, tem que ser agora. Aí eu vou, falo com o outro lá. Não ia te chamar de Marcos, não, é melhor chamar de Marcos. O Marcos aqui. Ô Marcos, pô, vê lá, meu, vai lá no filho do Ramos lá, porque, pô, falei com ele, ele não foi. Eu acabei de falar com ele. Não tenho paciência. Sabe qual é o nome disso? Desobediência. Traz ansiedade que traz o pecado. Quando eu estou ansioso, eu estou dizendo para Deus, o Senhor não está nem aí comigo. Quando eu estou ansioso, eu estou dizendo, Deus, não vale a pena jejuar, orar, porque o Senhor não fala. Quando eu estou ansioso, eu estou passando por cima das pessoas. Ei, eu estou de olho, viu? Eu estou de olho nessas coisas. E elas serão corrigidas. Porque se Deus traz pessoas aqui nessa igreja, por algum motivo,
Agora, se é para só dar problema, eu oro, Senhor, leva. Não é para levar para morrer não, é para levar para outro lugar. Volta para o lugar de onde veio. Porque a opinião não vai mudar por quem está chegando, nem vai mudar por causa de mim. Não vai mudar. Nós temos uma linha a seguir. E nós precisamos seguir isso, e aí seremos abençoados. Você é abençoado quando você obedece. Eu sou abençoado quando eu obedeço. Irmãos, eu tenho total liberdade de falar sobre isso aqui, porque eu não tive problema assim, latente, problemas graves nessa área aqui. Não tive problemas nessa área. Aprendi lá em casa a obedecer. E eu quero repreender esse espírito de fofoca, de curiosidade. E Deus está me levando a falar muitas vezes sobre isso. Não falei assim pela manhã. Vamos tomar ceia, irmãos. Vamos participar da ceia do Senhor. Vamos acordar. Obediência da serva de Naamã trouxe cura. Aquela serva falou assim: olha, se o Senhor os conhecesse, fala para ele lá que tem um profeta lá em Israel, e você seria curado. Ela foi obediente, e Deus abençoou a vida daquele homem lá, que era leproso, tinha que estar lá no monte, esperar ser curado, ser examinado pelos sacerdotes. Não, ele estava comandando, estava na casa dele. Só que a empregada, a mulher que trabalhava lá, ela via, de repente ele estava com uma blusa de manga curta, assim, ela estava mais à vontade, e ela viu: nossa, ele é leproso, ele não podia estar aqui, ele vai contaminar as outras pessoas. Está errado, a lei fala que ele tem que se esconder e ir lá para ser tratado, para ser curado. Concluo agora, apenas fazendo uma reflexão do que acontece quando nós não somos obedientes. Primeiro, sabe, irmãos, tem pessoas, só um parênteses, tem pessoas que elas não são verdadeiras, elas não falam toda a verdade, elas falam só um pedacinho. Depois que você vai descobrindo as outras coisas, você fala: não, mas eu falei. Não, você não falou. Isso é terrível, porque a gente perde a confiança em situações assim. Eu lembro que tinha uns meninos lá nos jovens, e aí tinha gente que condenava eles, porque eles eram muito loucos, tal, não sei o que, o jeitão deles, tal, surfista, tal. Eu falei: ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda vez que esses meninos aí, eles erram, eles pegam, eles me procuram e falam: pastor, eu errei. Pô, vamos orar. Tu caiu aqui? Levanta, vamos continuar. Pastor, caí de novo, levanta, vamos continuar. Hoje são homens de Deus, tem deles que são pastores. Mas as pessoas ficavam criticando, ao invés de estender a mão para ajudar, porque eles falavam a verdade. É melhor quem fala a verdade, não fica falando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, você tem que ficar descobrindo as coisas. Eu não sou investigador. Um dia alguém falou assim: pastor, eu vi fulano com fulana, não sei aonde, não sei o que. Eu falei assim: ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou atrás de ninguém não, o que eles fazem lá fora é problema dele. E eles vão ser punidos por Deus. Não, pastor, pega o carro para quê? Fazer Uber? Não. Investigador de Cristo, 007 de Cristo? Vou ficar na espreita lá escondido. Peguei. Pega o celular, dá um zoom legal. Para que isso? Não, deixa eles com Deus. Se o Espírito Santo não convenceu ele, sou eu que vou convencer? Saul perdeu o trono pela desobediência. Perdeu o trono por causa que ele desobedeceu a Deus. O rei, colocado por Deus. Moisés não entrou na terra prometida porque desobedeceu a Deus. É sério essa questão, irmãos. Jonas, você conhece? Jonas, Nínive, Tarsis. Nínive. Tá bom, entrou no barco, foi engolido pelo peixe. Por quê? Desobedeceu a Deus. Satanás foi expulso dos céus porque desobedeceu a Deus. Vamos escolher o que nós escolhemos hoje. Vamos ficar em pé. Vale a pena obedecer, não pela recompensa, mas sim por gratidão a tão grande amor. Não existe bênção sem obediência. A pergunta é: você está disposto a obedecer a Deus? Se você está disposto, se entregue a Ele hoje. Se você quer entregar sua vida a Jesus, se você estava afastado do caminho, se você está aqui nessa noite, que você se entregue a Ele. E eu quero convidar você que quer se entregar ao Senhor, que entendeu essa palavra, se tem alguma coisa na sua vida que você entende que precisa colocar como obediência a Deus,
Sai do teu lugar, vem para frente, em nome de Jesus. Não tenha vergonha não, querido, não tenha vergonha. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu sei que Deus falou aos nossos corações. Muitas pessoas às vezes ficam reticentes porque estão me vendo. Não, ninguém está olhando para você não, querido. É você e Deus. Jesus morreu na cruz com os braços abertos.